Sérgio Moro, ministro da Justiça do Brasil, participou do programa talvez mais tradicional, do jornalismo brasileiro, que foi o Roda Viva. Será que ele mandou bem? Será que ele não foi? O que aconteceu com o Sérgio Moro? Quais foram os pontos positivos e negativos? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, galera, é o seguinte. Antes de começar o vídeo, já vou falar pra vocês. Eu não sou bolsominion, eu não sou petista, beleza? Eu vou falar pra vocês a minha opinião. Vendo de fora, vendo um cara assim que tem várias críticas ao governo Bolsonaro e também várias críticas ao governo do PT. E eu não quero que aqui nesse vídeo vocês pensem de maneira binária. Nossa, ele está criticando o Sérgio Moro, é porque ele é um esquerdista, é porque ele é um comunista, ele quer a volta do... Sem esse pensamento binário, tá bom? Eu vou falar pra vocês, vou até começar com elogios pra ver se os bolsominions não se manifestam com tanta ênfase aqui, tá? Que é a galera que pensa assim, como Bolsonaro o herói da nação, Sérgio Moro herói da nação acima de tudo, e depois falar os pontos negativos aí que eu achei da sua entrevista, tá? Primeira coisa é o Roda Viva, que é um programa da TV Cultura super tradicional, tá agora tendo como âncora a Vera Magalhães, que é uma jornalista que eu particularmente gosto bastante, tá? Gostava bastante dela na Jovem Pan, acho ela uma jornalista muito crítica, muito dura, assim, bem interessante ver os posicionamentos dela, eu pelo menos penso, E ela conduziu a entrevista, ao contrário do que muita gente achava, porque não convidou ninguém do Intercept, de maneira bastante crítica, de maneira bastante dura. O que, aliás, tem que ser o jornalismo brasileiro. Não pensem vocês que, nossa, é porque o Roda Viva é petista, ele é comunista. Imagina, com a Manuela Dávila, o processo foi até pior, percebe? Eles criticaram, interromperam, etc. É natural que um cara tão popular, que um cara com tanto reconhecimento e tão polêmico também, fazendo parte do governo tão polêmico, tenha perguntas também polêmicas. Isso é natural, tá? Como pontos positivos, que eu queria elencar aqui para vocês da entrevista do Sérgio Moro. Os dados sobre a segurança pública brasileira. Ele conseguiu falar todos os dados, ele deu explicações bastante concisas, bastante assim, explicou muito bem o que estava acontecendo, que o governo federal, em conjunto com as polícias militares, teve sim a coragem para tirar lideranças, por exemplo, de facções, de milícias e colocar em prisões federais. Falou dos programas que existem para proteção da nossa fronteira, falou da redução dos dados de violência que existe no Brasil, que é um dos grandes problemas, sim, do nosso território, do nosso país, e basicamente parou por aí, na minha concepção pelo menos. É uma coisa super importante, claro, mas até porque, basicamente, o Felipe Moura Brasil estava meio chapa branca ali, um dos jornalistas. Então ele foi ele que perguntou dos dados estatísticos do Brasil, e os outros jornalistas, a gente tinha gente da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, tinha até mesmo, por exemplo, da revista Piauí também, uma das mais críticas que teve ali. E elas começaram a falar muito sobre o processo da Vaza Jato e a suposta, assim, a má administração do governo Bolsonaro, principalmente em questão ao respeito ao direito dos jornalistas, e mais uma vez, ele mostrou uma falta de respeito gigantesca hoje, quando ele cancelou uma entrevista, porque uma jornalista falou que a caixa preta do BNDES foi aberta, ele gastou 48 milhões e não acharam nada de errado, nas licitações da JBS e tal, ele cancelou a entrevista de novo, então um constante desrespeito aos jornalistas que o Bolsonaro faz. E eles começaram a tocar nesse assunto, que é super importante, que é super relevante. O Moro queria o quê? Que ele ficasse falando, Moro, conte pra gente como você é o nosso herói nacional, percebe? E as pessoas parecem ter uma torcida, parece que, não, nossa, ele está falando contra o nosso herói, contra o nosso Moro. De verdade, é legal você que está me assistindo nunca colocar um herói. Sabe por quê? Porque se você tem um herói, você começa um pouco a deixar de ser crítico em relação a ele. Você começa a ver o cara como se tudo que ele faz está certo. E quando ele comete algum deslize comprovadamente, isso vai assim, fazer você desmoronar, percebe? Toda a confiança que você tinha depositado e tal. Então sabe que todos são seres humanos e todos são passíveis de erro. Então você tem que saber admirar sim uma pessoa, mas saber que você tem que ser crítico quando precisa com ela. Isso até ajuda o governo, isso até ajuda, por exemplo, o ministro Sérgio Moro. E aí entra na parte negativa. Qual que é a parte negativa? Ele é um trocadilho, mas ele é muito moroso em relação ao Bolsonaro. De verdade, o Sérgio Moro, ele entrou desse tamanho no governo Bolsonaro e cada vez está ficando menorzinho. Por quê? Porque várias das propostas que ele colocou para o Bolsonaro vetou, na cara dura vetou. O Bolsonaro, por exemplo, ele mandou vetar, aliás, o Sérgio Moro mandou o Bolsonaro vetar todo esse pacote anticrime, algumas medidas, como o juiz de garantias, o excludente de ilicitude, uma série de coisas, o Bolsonaro não fez.
O Sérgio Moro, ele indicou alguém para a Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro não aceitou. O Sérgio Moro, ele pediu para o COAF ficar, por exemplo, no Ministério da Justiça, ele foi para o Ministério da Economia, agora está lá no Banco Central, né? Enfim, nem sabe mais onde está o COAF, percebe? Desapareceu o COAF. Então, uma série de instituições que combatiam a corrupção foram, assim, minadas no seu governo. Outra questão também super importante. O Sérgio Moro, antes de se eleger, isso foi comentado pelos jornalistas, né? Aquela jornalista a mais crítica, né, na minha opinião, que era da revista Piauí, falou assim, mas Sérgio Moro, você falou que qualquer ministro que tivesse uma suspeita muito grande de corrupção no governo, ele deveria se afastar imediatamente, independente se a conclusão da investigação tivesse sido feita ou não, pelo bem da moral, né, porque o Bolsonaro se elegeu baseado no combate à corrupção. E aí perguntou do ministro do Turismo, né, o Marcelo Álvares, falou assim, mas o cara, ele está envolvido na questão do Laranjal, uso de recursos públicos. Por que você nunca se pronunciou em relação a isso? Em relação ao Flávio Bolsonaro, que existe uma série de indícios, por que você nunca se pronunciou em relação a isso? Em relação, por exemplo, aos contratos muito estranhos da propaganda do governo, que tem relação, por exemplo, com uma empresa, do cara que escolhe quem vai fazer a propaganda, ou seja, um conflito de interesses muito grande, o cara usando dinheiro público para fazer campanha eleitoral do governo, e o Bolsonaro fala assim, isso aqui é um caso pequeno, a gente vê mais pra frente. E é isso, cadê o combate à corrupção? Então o Sérgio Moro ficando cada vez menorzinho no seu combate à corrupção, e isso foi muito criticado pelos jornalistas. E aí o Sérgio Moro basicamente ele se esquivava, falou assim, olha, vocês estão pegando muito no pé, é o jeito do nosso presidente. O Sérgio Moro falava, né, o Bolsonaro ele tem um jeito assim meio complicado, mas é ele mesmo. Eu não posso falar mal do Bolsonaro em rede de televisão, falar mal do Bolsonaro publicamente. Então ele é obrigado o quê? A ficar engolindo sapo? Ele é obrigado o quê? A manchar, porque ele tá nesse governo. Ele tá nesse governo que prometeu combater a corrupção e tá fraquejando em uma série de momentos. A gente sabe, por exemplo, que ele indicou para representante tanto na Câmara como no Senado 2 caras ligados ao MDB, ligados ao Renan Calheiros, que são pessoas envolvidas em escândalos de corrupção. Ele, por exemplo, está sustentando o ministro do Turismo, bastante estranho no seu governo. Ele está sustentando, por exemplo, marqueteiro no seu governo, ligado a empresas privadas, que ele é sócio no seu governo, sem falar nada. Ele está querendo, assim, fazendo um acordão com o STF, minando, por exemplo, a Lava Toga, indo para tentar proteger o seu filho, o Flávio Bolsonaro, e o Sérgio Moro não pode falar nada porque ele pertence a esse governo. Então isso foi contestado, isso foi mostrado na entrevista, e o Sérgio Moro se esquivou de todas. Não quis responder, até porque, convenhamos, não tem o que responder. Na questão da Vaza Jato, né, que foi levantado, a questão do Intercept, tudo tal, o Sérgio Moro também, ele falou que se as conversas forem verdadeiras, não tem nada demais, o que eu particularmente discordo, tá? Vamos deixar bem claro aqui, ó. Eu sou a favor, sim, da Lava Jato, prendeu centenas de bandidos, e eu acho super importante, as pessoas foram condenadas. Talvez foi um dos primeiros momentos da história em que teve um combate à corrupção, só que houve excessos, muitos excessos em alguns casos, e alguns excessos políticos. Até a jornalista levantou em determinado momento, poxa, mas, ô Moro, você falou, por exemplo, que você não ia fazer o interrogatório do Lula dias antes da eleição para não interferir no processo eleitoral. Mas dias antes da eleição, você soltou, por exemplo, a delação do Palocci. Por que você quer soltar? Você não quer que o Lula fale para não ser um palanque eleitoral do Haddad, mas deixa o Palocci falar para falar mal da imagem do PT. E ele, de novo, né, ficou, não, mas é porque o que o Palocci falou, já tinha falado antes, o Lula estava super comovido, ou seja, desculpas esfarrapadas. Ficou claro, principalmente, né, se as conversas forem verdadeiras, em nenhum momento ele nega que ele sim teve participação política, e você não pode ter uma participação política sendo juiz, porque o poder judiciário é um poder isento, e essa participação política interferiu sim no processo eleitoral. E claro, essa participação política que interferiu no processo eleitoral, de soltar áudios do Lula, que não tinha nenhum tipo, claro, totalmente não ético, tinha alguma suspeição de alguma coisa, mas eram áudios que estavam fora do tempo, que era legal, e ele ainda divulgou para a opinião pública pressionar para prender o Lula e contra o Lula tal, coisa que o juiz não deve fazer, percebe? Aqui parece, né, que eu tô defendendo o corrupto, de jeito nenhum, tá? Eu só acho que as pessoas, e principalmente o Poder Judiciário, que talvez seja um dos mais potentes, né, do nosso governo, ele tem que ser um político. Ele tem que ser um governo não político, por quê? Porque por mais que eu queira que prenda corrupto de qualquer jeito, isso pode ser interessante nesse momento, que é um cara que eu acho que é corrupto. Primeira coisa, e se ele não for? E se não tiver provas suficientes?
E se o Poder Judiciário prender esse cara que eu acho corrupto, mas usar dessas mesmas premissas, de não ter uma prova efetiva, para prender um cara que eu não acho que é corrupto depois? Será que eu vou achar justo? Será que eu vou achar justo só porque a comunidade internacional, a comunidade nacional, acha que, sei lá, minha mãe é corrupta, a justiça pode ir lá prender ele sem ter nenhum tipo de prova? Percebe que é complicado? E ele jogou sim com a opinião pública, ele jogou sim de maneira política. E ele não soube justificar, porque, de novo, não tem justificativa para isso. É impressionante como você vê gente falando bem, né, da entrevista do Sérgio Moro, nossa, ele lacrou por cima dos jornalistas esquerdistas, e tem gente falando que ele foi mal. Na minha opinião, assim, claro que os entrevistadores, eles levam muito a entrevista, né, pro lado que eles querem. Nas respostas do Felipe Moura Brasil, que é o lado bom do governo, a segurança pública, o que ele tá fazendo, ele foi super bem, explicitou super bem as ideias. Mas agora, do lado, que a grande maioria dos jornalistas que estavam ali para confrontar ele, expor ele para a opinião pública, que foi a respeito da Vaza Jato e a respeito do... Por que ele não faz nada contra o governo Bolsonaro? Ele é o ministro da Justiça. Ele vai deixar o presidente falar assim com a mídia, que é um dos garantidores, aí, digamos assim, da democracia nacional. Ele vai deixar falar assim com a mídia, é bastante complicado, percebe? Então, de maneira geral, eu achei a entrevista dele ruim. Mas não porque ele em si é ruim. Eu acho, aliás, que ele agiu de maneira muito política para inflar o seu ego e porque ele realmente acreditava que o Lula era um cara corrupto e que os outros caras da Lava Jato eram caras corruptos, mas eu não acho. Eu acho assim que ele foi um monumento importante para a história do Brasil. Ele está se aliando a um governo que pode representar bastante complicações em relação ao combate à corrupção. A economia é ótimo, né? Tá melhorando tudo tal, mas em relação ao combate à corrupção, em relação à defesa da democracia, bastante complicado. Isso pode acabar queimando o Sérgio Moro. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Vocês concordam comigo? Se vocês não concordam, deixa nos comentários de maneira bastante elegante, tá? Não vai brigar comigo, me xingar, é petista, mortadela, até porque eu não sou. Quem me conhece mais profundamente sabe que eu não sou, tá? Mas enfim, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau.